Decreto-Lei nº 1001 de 21 de outubro de 1969. Código Penal Militar. Título 3. Dos crimes contra o serviço militar e o dever militar. Capítulo 1. Da insubmissão. Insubmissão. Artigo 183. Deixar de apresentar-se o convocado à incorporação, dentro do prazo que lhe foi marcado, ou, apresentando-se, ausentar-se antes do ato oficial de incorporação, pena impedimento, de 3 meses a 1 ano. Caso assimilado parágrafo 1º na mesma pena incorre quem, dispensado temporariamente da incorporação, deixa de se apresentar, decorrido o prazo de licenciamento. Diminuição da pena. Parágrafo 2º. A pena é diminuída de 1/3, a, pela ignorância ou a errada compreensão dos atos da convocação militar, quando excusáveis, b, pela apresentação voluntária dentro do prazo de 1 ano, contado do último dia marcado para a apresentação. Criação ou simulação de incapacidade física. Artigo 184. Criar ou simular incapacidade física, que inabilite o convocado para o serviço militar, pena detenção, de 6 meses a 2 anos. Substituição de convocado. Artigo 185. Substituir-se o convocado por outrem na apresentação ou na inspeção de saúde. Pena detenção, de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem substitui o convocado. Favorecimento a convocado. Artigo 186. Dar asilo a convocado, ou tomá-lo a seu serviço, ou proporcionar-lhe ou facilitar-lhe transporte ou meio que obste ou dificulte a incorporação, sabendo ou tendo razão para saber que cometeu qualquer dos crimes previstos neste capítulo, pena detenção, de 3 meses a 1 ano. Isenção de pena. Parágrafo único. Se o favorecedor é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena. Capítulo 2. Da deserção. Deserção. Artigo 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve permanecer, por mais de 8 dias. Pena detenção, de 6 meses a 2 anos, se oficial, a pena é agravada. Casos assimilados. Artigo 188. Na mesma pena incorre o militar que 1. Não se apresenta no lugar designado, dentro de 8 dias, fim do prazo de trânsito ou férias. 2. Deixa de se apresentar à autoridade competente, dentro do prazo de 8 dias, contados daquele em que termina ou é cassada a licença ou agregação ou em que é declarado o estado de sítio ou de guerra. 3. Tendo cumprido a pena, deixa de se apresentar, dentro do prazo de 8 dias. 4. Consegue exclusão do serviço ativo ou situação de inatividade, criando ou simulando incapacidade. Artigo 189. Nos crimes dos artigos 187 e 188, números 1, 2 e 3. Atenuante especial. 1. Se o agente se apresenta voluntariamente dentro em 8 dias após a consumação do crime, a pena é diminuída de metade, e de 1/3, se de mais de 8 dias e até 60. Agravante especial. 2. Se a deserção ocorre em unidade estacionada em fronteira ou país estrangeiro, a pena é agravada de 1/3. Deserção especial. Artigo 190. Deixar o militar de apresentar-se no momento da partida do navio ou aeronave, de que é tripulante, ou do deslocamento da unidade ou força em que serve. Pena detenção, até 3 meses, se após a partida ou deslocamento se apresentar, dentro de 24 horas, a autoridade militar do lugar, ou, na falta desta, a autoridade policial, para ser comunicada a apresentação ao comando militar competente. Parágrafo 1º. Se a apresentação se der dentro de prazo superior a 24 horas e não excedente a 5 dias. Pena detenção, de 2 a 8 meses. Parágrafo 2º. Se superior a 5 dias e não excedente a 8 dias. Pena detenção, de 3 meses a 1 ano. Parágrafo 2º. A. Se superior a 8 dias. Pena detenção, de 6 meses a 2 anos. Aumento de pena. Parágrafo 3º.
A pena é aumentada de 1/3, se se tratar de sargento, subtenente ou suboficial, e de metade, se oficial. Concerto para deserção. Artigo 191. Concertarem-se militares para a prática da deserção 1, se a deserção não chega a consumar-se. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano. Modalidade complexa 2, se consumada a deserção. Pena, reclusão, de 2 a 4 anos. Deserção por evasão ou fuga. Artigo 192. Evadir-se o militar do poder da escolta, ou de recinto de detenção ou de prisão, ou fugir em seguida à prática de crime para evitar prisão, permanecendo ausente por mais de 8 dias. Pena, detenção, de 6 meses a 2 anos. Favorecimento a desertor. Artigo 193. Dar asilo a desertor, ou tomá-lo a seu serviço, ou proporcionar-lhe ou facilitar-lhe transporte ou meio de ocultação, sabendo ou tendo razão para saber que cometeu qualquer dos crimes previstos neste capítulo. Pena, detenção, de 4 meses a 1 ano. Isenção de pena. Parágrafo único. Se o favorecedor é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena. Omissão de oficial. Artigo 194. Deixar o oficial de proceder contra desertor, sabendo, ou devendo saber encontrar-se entre os seus comandados. Pena, detenção, de 6 meses a 1 ano. Capítulo 3. Do abandono de posto e de outros crimes em serviço. Abandono de posto. Artigo 195. Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou o serviço que ele cumpria, antes de terminá-lo, pena, detenção, de 3 meses a 1 ano. Descumprimento de missão. Artigo 196. Deixar o militar de desempenhar a missão que lhe foi confiada, pena, detenção, de 6 meses a 2 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo 1º. Se é oficial ou agente, a pena é aumentada de 1/3. Parágrafo 2º. Se o agente exercia função de comando, a pena é aumentada de metade. Modalidade culposa. Parágrafo 3º. Se a abstenção é culposa, pena, detenção, de 3 meses a 1 ano. Retenção indevida. Retenção indevida. Artigo 197. Deixar o oficial de restituir, por ocasião da passagem de função, ou quando lhe é exigido, objeto, plano, carta, cifra, código ou documento que lhe haja sido confiado, pena detenção, até 6 meses, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo único. Se o objeto, plano, carta, cifra, código, ou documento envolve ou constitui segredo relativo à segurança nacional, pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Omissão de eficiência da força. Artigo 198. Deixar o comandante de manter a força sob seu comando em estado de eficiência, pena detenção, de 3 meses a 1 ano. Omissão de providências para evitar danos. Artigo 199. Deixar o comandante de empregar todos os meios ao seu alcance para evitar perda, destruição ou inutilização de instalações militares, navio, aeronave ou engenho de guerra motomecanizado em perigo, pena, reclusão, de 2 a 8 anos. Modalidade culposa. Parágrafo único. Se a abstenção é culposa, pena, detenção, de 3 meses a 1 ano. Omissão de providências para salvar comandados. Artigo 200. Deixar o comandante, em ocasião de incêndio, naufrágio, encalhe, colisão, ou outro perigo semelhante, de tomar todas as providências adequadas para salvar os seus comandados e minorar as consequências do sinistro, não sendo o último a sair de bordo ou a deixar a aeronave ou o quartel ou sede militar sob seu comando, pena, reclusão, de 2 a 6 anos. Modalidade culposa. Parágrafo único. Se a abstenção é culposa, pena, detenção, de 6 meses a 2 anos. Omissão de socorro. Artigo 201.
Deixar o comandante de socorrer, sem justa causa, navio de guerra ou mercante, nacional ou estrangeiro, ou aeronave, em perigo, ou náufragos que hajam pedido socorro, pena detenção, de 1 a 2 anos. Embriaguez em serviço. Artigo 202. Embriagar-se um militar, quando em serviço, ou apresentar-se embriagado para prestá-lo, pena detenção, de 6 meses a 2 anos. Dormir em serviço. Artigo 203. Dormir o militar, quando em serviço, como oficial de quarto ou de ronda, ou em situação equivalente, ou, não sendo oficial, em serviço de sentinela, vigia, plantão às máquinas, ao leme, de ronda ou em qualquer serviço de natureza semelhante, pena detenção, de 3 meses a 1 ano. Capítulo 4. Do exercício de comércio. Exercício de comércio por oficial. Artigo 204. Comerciar o oficial da ativa, ou tomar parte na administração ou gerência de sociedade comercial, ou dela ser sócio ou participar, exceto como acionista ou cotista em sociedade anônima, ou por cotas de responsabilidade limitada, pena detenção, de 1 a 2 anos.